Bom dia, boa tarde, boa noite, no seu horário que você está assistindo esse vídeo, mas com certeza ele vai chegar até você de alguma forma. Pessoal, meu nome é professor Paulo Brizola, sou professor de Física, tá? Vou estar aí com vocês aí até o final do bimestre aí, tá bom? E a gente vai aí dar continuidade às aulas da professora anterior, né? Então eu já sou professor há um bom tempo, né? Trabalho na rede particular, também na rede pública. E nós vamos aí dar continuidade aí, né, ao conteúdo aí. Pessoal, eu dei uma olhada lá, né, no conteúdo de vocês, né, e eu achei, antes da gente entrar aí na parte de fotos, na parte de produção de espectro, de energia, dar uma revisada geral na parte de ondas, tá bom? Porque eu vou precisar, tá, da parte de ondas quando a gente chegar lá na parte de fótons. Então vou precisar também desse conteúdo de ondas. Então eu fiz aqui, tá? Uma noção geral aí, só para a gente ter uma noção aí do que são ondas, tá bom? Então olha só, noção geral de ondas, ondas mecânicas. Então o primeiro passo aí, vamos começar definindo o que é uma onda, tá? Onda é um movimento causado por uma perturbação e essa se propaga através de um meio, certo? Ou seja, né, onda é um movimento, né, uma espécie de um movimento causado por um movimento, certo? E essa perturbação vai se propagar através de um meio, perfeito? E aqui embaixo eu coloquei os tipos de ondas. Primeiro deles, né, ondas mecânicas, né, necessita de um meio material para se propagar. Ou seja, para a onda se propagar, ela necessita de algo, certo? Que venha a fazer com que ela se propague. O exemplo mais clássico de uma onda mecânica são as cordas do violão. Então, o que acontece? A pessoa toca o violão, as cordas vibram, produzem as ondas mecânicas e o som chega ao nosso ouvido, correto? Então, esse é um exemplo mais clássico aí de ondas mecânicas. O segundo exemplo que eu coloquei aqui são as ondas eletromagnéticas. Eu coloquei assim, ó, são geradas por cargas elétricas e sua propagação não depende do meio em que se encontram. Ou seja, ela não depende assim de um meio particular para se propagar, certo? O violão, por exemplo, ele é limitado, né? Quando você toca o violão, você sai de um certo ambiente, você não ouve mais a nota do violão. As ondas eletromagnéticas, eu coloquei aqui as ondas do rádio, dependendo de onde você está, como ela se propaga em várias direções, você consegue ouvir as ondas do rádio. Então as ondas eletromagnéticas não dependem de meio, né, em que se encontram, beleza? Pessoal, aqui embaixo eu coloquei as classificações, tá? Ondas mecânicas, classificação. Então elas são classificadas de duas maneiras. Elas são classificadas em formas transversais e em formas longitudinais, tá certo? As transversais, vibrações perpendiculares à direção de propagação, beleza? As direções perpendiculares são aquelas que todos sabem, né? Que se encontram formando um ângulo de 90 graus com a direção de propagação. O exemplo mais clássico das ondas transversais são ondas em cordas, né? Como é o caso do violão. Depois nós temos aqui as longitudinais. Elas movem-se na mesma direção de oscilação de corpos. Exemplo, o som da voz de uma pessoa. Ou seja, o som da voz de uma pessoa, ele vai oscilar, né, na mesma direção do corpo da pessoa. Perfeito? Quando você está conversando, quando você está falando, essa oscilação vai ser na mesma direção do seu corpo. Ok? Então nós chamamos de ondas longitudinais. Aqui tem as direções de propagação, tá? Que eu coloquei aqui. Então são três, né? Nós temos ondas unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais. As bidimensionais propagam-se em uma única direção, é o caso das ondas das cordas. As bidimensionais são aquelas que propagam-se num plano. O exemplo mais clássico
é aquelas ondas do lago, né? Não sei se vocês já viram, quando você atira uma pedra, aí forma aquele volume na água de ondas, né? Então esse aí é um exemplo aí de uma onda bidimensional. E para finalizar, as ondas tridimensionais. Elas se propagam-se em todas as direções, né? São ondas eletromagnéticas, como eu falei anteriormente, porém as direções delas são tridimensionais. Um exemplo mais clássico aí é as ondas do celular, né? Aqui ficou faltando aqui ondas do celular, beleza? Pessoal, eu fiz um esqueminha aqui de onda. Então a onda é tipo uma cordinha, tá? Ela é uma cordinha, perfeito. Esse ponto mais alto nós chamamos de pico. E esse ponto mais baixo nós chamamos de vale da onda. Essa distância é a amplitude da onda, perfeito? E a direção de uma crista a outra crista, nós chamamos de lambda, e é o comprimento da onda, perfeito? Então tá aí, pessoal. Então isso aqui foram coisas básicas aí, mais para relembrar antes de eu falar da relação fundamental, ok? E dos fótons. Então eu dei aí uma revisão aí daquilo que eu tenho certeza que vocês já viram, tá? Eu só vou pedir para vocês registrarem isso aqui no caderno, como eu sempre peço na outra escola que eu trabalho. Vocês vão assistir a videoaula, vocês vão registrar o conteúdo no caderno, vão tirar uma foto e me mandar como atividade para mim poder estar atribuindo nota para vocês. Pessoal, muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus, se cuidem. Quem sabe algum dia aí a gente se vê por aí, né? Não sei se eu vou ter o prazer de conhecê-los em meio a essa pandemia, mas eu espero que sim. Um prazer, fiquem com Deus. Próxima aula, relação fundamental, fótons, tá? E produção de espectro. Um abraço a todos, fiquem com Deus.